Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Obrigado, Gabriel. Nosso púlpito está em obras, por isso esse pequeno entrave aqui. Mas graças a Deus por isso. Igreja reformada sempre se reformando. Em todos os aspectos. Convido os irmãos a abrirem um texto que está no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler do verso 31 ao 47. Evangelho de João, capítulo 5, versos 31 ao 47. O tema de hoje se chama O Testemunho das Escrituras. É isso que vamos falar em poucos minutos. Diz assim o texto, verso 31. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra lida, Senhor. Será pregada aqui. Nossa oração, Pai, é que a tua graça seja grande em nosso meio. A despeito do pregador e das suas limitações, Senhor, eu me coloco totalmente, inteiramente diante de ti, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor me ilumine, que o Senhor fale, Senhor, através de nós, para que a tua igreja saia daqui edificada. Como foi falado aqui, Senhor, que saiamos daqui diferente como entramos, que sejamos transformados essa noite e que em tudo, Senhor, tudo redunde louvor para a tua glória. Seja adorado aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu disse, o tema se chama o testemunho das Escrituras. E para lembrar, e é sempre bom a gente recordar, estamos expondo um evangelho. Esse é o 19º sermão dentro do Evangelho de João. E nós temos defendido que, além de muitas coisas boas que João nos traz, uma delas, e talvez a principal para nós aqui, tá, irmãos, é que João funciona como uma espécie de manual evangelístico, uma espécie de guia prático para a evangelização. Tanto para aquelas pessoas que desejam saber como evangelizar, e tanto para aquelas pessoas que ainda não foram evangelizadas. Uma simples leitura do Evangelho de João coloca essas pessoas em risco, mas um risco bom, de serem transformadas pelo amor e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto, assim como todos os outros que vieram antes, mostra isso com clareza. Com clareza. Então a gente tem defendido desde o primeiro capítulo, desde o prólogo, vários testemunhos que vêm se seguindo até aqui. Por exemplo, semana passada, nós falamos sobre o testemunho do Filho.
ali Jesus, o próprio Senhor Jesus, abre uma pequena janela na eternidade e mostra para nós a intimidade da Trindade. Uma oportunidade que a gente nunca teria tido se Cristo não tivesse no nosso meio. Então ele abre uma janela e mostra, é assim que eu me relacionava com meu Pai. Sim, vocês estão certos, eu sou igual ao Pai, mas também sou diferente, porque ele é o Pai e eu sou o Filho. E a gente viu isso aqui semana passada e hoje, nessa sequência ainda do mesmo discurso de Jesus, ele prossegue. Só que agora dando um outro testemunho. Na verdade, o nosso texto, Jesus vai apresentar 4 testemunhos. Só para explicar o tema a vocês. Essas 4 testemunhas têm uma coisa em comum, que é o testemunho das Escrituras. Por isso, esse é o nosso tema, tá? Mas deixe-me revelar para vocês essas 4 testemunhas. A primeira é João Batista, que já é uma testemunha conhecida, mas ele retorna para o texto, e os irmãos vão entender. Depois é o testemunho das próprias obras. De novo, também retorna para o texto. Jesus repete o mesmo argumento intencionalmente. Terceiro lugar, o testemunho da própria Escritura. E, por último, o testemunho de Moisés. Mas, como eu disse, o que todos eles têm em comum é que todos eles partem e voltam também para a Escritura Sagrada. Então, como eu disse, o sermão de hoje é tanto para você que deseja saber como evangelizar, mas também para você que também precisa ouvir o Evangelho mais uma vez. Amém? Bom, vamos lá. Verso 31, primeira testemunha, chamamos João Batista. Capítulo 5, verso 31. Ele diz, se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. 32, há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Em primeiro lugar, Jesus vai fazer uma espécie de conformação à tradição judaica. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento, para que um testemunho fosse válido, era necessário que pelo menos 2 pessoas falassem a respeito daquele assunto. E Jesus inicia dizendo isso, olha, se eu testemunhasse, sozinho a respeito de tudo que eu tenho dito para vocês, então para vocês o meu testemunho não seria válido, mas por amor a vocês. E Jesus vai deixar isso claro a partir do verso 34. Para que vocês sejam salvos. Então eu chamei uma outra testemunha, que veio antes de mim e que tem testificado de mim. E aí ele revela, lá no verso 33, o nome dessa testemunha. E ele vai dizer, vocês enviaram representantes a João. Jesus está dizendo aqui, rapidamente, basicamente, que todos eles ouviram o testemunho de João. De alguma maneira, alguém ouviu o testemunho de João, seja pessoalmente ou enviando uma testemunha. Em outras palavras, o testemunho de João foi ouvido por todas aquelas pessoas. E é o verso 34, onde ele diz, não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Aqui é importante lembrar, e é importante frisar isso aqui. Quando eu digo que Jesus está se conformando à tradição judaica, ele deixa isso claro. Eu não tenho necessidade de fazer isso. Por quê, irmãos? Porque, obviamente, ele não é apenas o Messias humano. Ele não é apenas um profeta, ou mais um profeta, ou o último profeta. Ele é o próprio Deus encarnado. Então, de uma certa maneira, o testemunho de Jesus sozinho já seria válido, poderoso, e todos aqueles que ouvissem deveriam crer nele. Ponto. Só que quando Jesus inicia o texto falando para você que ele envia outra testemunha para que esse testemunho seja válido, e ele está falando para judeus, diante de vocês, ele revela no 34, eu faço isso para que vocês sejam salvos. Aqui, irmãos, a gente já tem uma coisa maravilhosa no texto. A gente já consegue ver o amor de Jesus escorrer pelas pontas de seus dedos. Em outras palavras, ele está dizendo, estou fazendo uma coisa que eu não teria necessidade de fazer, mas estou fazendo porque amo vocês e eu quero que vocês sejam salvos. Jesus já começa assim, mas ele continua. Verso 35. Ele diz, como é que foi esse testemunho? Quem era João? E ele frisa isso. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo, vocês quiseram alegrar-se com sua luz. A segunda coisa importante que Jesus deixa claro aqui, e como eu disse, isso aqui é uma espécie de manual evangelístico. Então, a primeira coisa que Jesus ensina para a gente é que a gente precisa não se transformar a cultura dos homens,
mas a gente precisa se adaptar a ela para trazer então a sua mensagem. Mas a segunda coisa que Jesus ensina aqui é qual é o caráter dos pregadores do evangelho. Como é que deve se portar? Quem são eles? Como eles são? E ele lembra de João. E aí Jesus usa essa metáfora, irmãos, que para mim é impressionante. É a famosa metáfora da candeia. Uma imagem simples que os irmãos conhecem, embora a gente não use mais, mas é só você imaginar então mais próximo de nós uma vela. Jesus fala do seu brilho, né? Como que uma pequena vela, uma pequena candeia, ela pode iluminar, por exemplo, um quarto inteiro. Se tudo aqui tivesse apagado e a gente colocasse uma candeia aqui, já estaria iluminado, pelo menos a ponto da gente conseguir se mover aqui. Mas Jesus deixa claro, irmãos, que não há luz sem fogo. Veja o que está escrito no 35 de novo. Ele diz assim: João era uma candeia que queimava e irradiava a luz. Eu preciso fazer uma pausa aqui para lembrar para você. Porque se estamos aprendendo como pregar o evangelho, a gente também precisa aprender o que a pregação do evangelho vai causar em nós. E também através de nós. No momento em que Jesus está dizendo isso, segundo os estudiosos, João Batista está preso. E para nunca mais ver a luz do sol. Ou talvez ele veria mais uma vez, mas a última vez. A gente sabe o fim da história de João Batista, ele termina sentindo o gosto da espada romana cortar o seu pescoço, separar a sua cabeça do seu corpo. É assim que termina o maior, como o pastor Leonardo disse ontem, o maior homem nascido de mulher, João Batista. E é assim, irmãos, que termina um simples pregador do evangelho. Jesus está dizendo, para brilhar, tem que queimar. Em outras palavras, irmãos, isso significa o preço daquilo pelo qual nós levamos. Pregar o evangelho não é tão simples. A gente geralmente olha para a luz do evangelho. A gente geralmente olha para o glamour, a gente geralmente olha para a fama, a gente olha para as coisas boas, mas a gente não sabe o quanto aquela pessoa tem se gastado e se deixado gastar pela palavra de Deus e pela obediência à sua palavra. Quando eu li esse verso, eu me lembrei de um homem. E eu não podia deixar de falar dele. Quando eu falo de vela e eu falo de alguma coisa queimando, eu preciso citar ele, irmão. É o britânico Henry Martyn. É isso, Henry Martyn, perdão. Ele foi um missionário anglicano, bem resumidamente, que Deus colocou no seu coração para ir para a Índia. Ele tinha, se eu não me engano, 26 anos de idade, 25 anos de idade, lá em Inglaterra, na antiga Inglaterra, e ele escutou um sermão sendo pregado. Esse sermão, o pastor, a gente não sabe quem é, pregava sobre como era a vida dos pagãos na Inglaterra. E uma das coisas que o pastor falou naquele sermão era mais ou menos assim: imagine você viver a sua vida inteira, nascer, construir a sua vida e morrer, sem nunca ter olhado para uma página das Escrituras. E pior do que isso, sem nem ter a Escritura em seu próprio idioma natal. Deus colocou aquela palavra no coração dele e ele conheceu um outro homem. Como um anglicano, ele conheceu um batista, um homem chamado William Carey. Você conhece, pai das missões modernas. William Carey já tinha desenvolvido várias viagens e várias missões, inclusive uma organização missionária justamente para a Índia. Anos mais tarde, esse homem, incendiado pela palavra de Deus, ele decide ir para a Índia. Então, com 25 anos de idade, ele estava noivo, né, daquela que seria sua futura esposa. O problema é que a sogra, não que a sogra seja um problema, tá, irmão? Mas o problema, deixa claro isso, é que a sogra não queria que a sua filha, jovem também, casasse com Henry Martyn e, obviamente, fosse para a Índia, né? Provavelmente sofrer, morrer, enfim, muitas coisas poderiam acontecer. Então, ela não queria permitir. Você pode casar, mas você vai ter que morar na Inglaterra. Henry Martyn tinha duas opções: ou eu fico e caso, ou eu vou e prego. Adivinha o que ele escolheu? Ele foi e pregou. Bom, eu termino a história dele mais ou menos parecida com João Batista. Cerca de 6 anos e meio depois de desembarcar na praia da Índia, ele morre. Uma epidemia muito séria atacou a Índia naquele ano e ele foi atingido por essa epidemia e morreu. 6 anos e meio depois. Bom, deixa eu ler primeiro o que ele disse quando desembarcou na praia da Índia, para depois dizer o que ele fez. Ele disse assim: amado Senhor, eu também andava no país longínquo. Minha vida ardia no pecado.
Desejaste, então, que eu me tornasse não mais um tição para espalhar a destruição, mas uma tocha brilhando por ti. Eis-me aqui nas trevas mais densas, selvagens e opressivas. Agora, Senhor, quero arder até me consumir inteiramente por ti. Se você acha que essas são meras palavras, com 31 anos, aquele homem ardendo em febre, longe da sua casa, longe da sua família, é morto e enterrado. Mas não sem antes traduzir o Novo Testamento para o hindu, para o urdu e para o judaico-persa. 3 línguas que se falava na Índia. Até hoje, o Novo Testamento tem o nome de Henry Martyn. Inclusive, em Bagdá, tem uma estátua homenageando esse homem. Veja, irmãos, é isso que Deus faz com os seus pregadores. Ele vai até brilhar, mas ele vai se queimar totalmente pelo Senhor. Eu pergunto, você está pronto para queimar e brilhar por Jesus? Para a salvação dos perdidos? Então entre para a galeria de João Batista, Henry Martyn e tantos outros. E não se esqueça, não tem luz sem chama e não tem pregação sem poder. Bom, segundo lugar, avançando, verso 36. Vamos para o segundo, ou a segunda testemunha, que são as obras. Jesus diz, eu tenho um testemunho maior do que João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. Bom, irmãos, aqui a gente precisa de uma séria atenção, que eu disse, Jesus já falou das obras, ele acabou de falar disso. E o contexto dizia que, Jesus dizendo que se ele realizava as mesmas obras, e eu mostrei para os irmãos semana passada que a obra que Jesus falava ali era a obra de ressurreição. Eu mostrei para os irmãos alguns textos do Antigo Testamento que diziam isso, que o único que poderia ressuscitar, dar vida para alguém, era Deus. Então, em outras palavras, se Jesus está dizendo, olha, eu posso dar vida a quem eu quero, ele está dizendo, eu também sou Deus, eu sou divino. Bom, aqui ele cita as obras de novo, para dizer, olha, há outra testemunha. João Batista testemunhou, mas ele já foi calado. Então tem que ter outra testemunha, porque senão o testemunho para. Mas tem que ter outra testemunha, sabe por quê, irmãos? Porque até o pregador duvidou da missão e obra de Jesus. Eu não sei se você sabe disso, mas como a nossa vida não é perfeita, e João Batista, assim como Davi, homem segundo o coração de Deus, João Batista, o maior homem nascido de mulher, todos eles, irmãos, sem exceção, tinham pés de barro. E a semelhança de Davi, João Batista também tinha suas fraquezas. Mateus capítulo 11 conta a história, eu narro para você rapidamente, quando João Batista está preso, justamente nesse período, João Batista está preso, ele envia um grupo de discípulos para investigar Jesus Cristo. Porque ele toma conhecimento e é como se João Batista tivesse assim, olha, eu acreditei em você, eu preguei sobre você, eu fui na sua frente, eu anunciei, eu apontei para você, eu mandei meus discípulos seguirem você, e até agora, inclusive estou preso, prestes a morrer, mas eu ainda não vi nada acontecer. E João Batista fazia parte daquele grupo, ou seja, do maior grupo da nação de Israel. Eles queriam uma libertação nacional. Eles queriam uma revolução. Era isso que eles queriam. João Batista está dentro desse grupo. Só que isso não acontecia. João Batista vai ficando desesperado, talvez pressionado pelos seus discípulos, manda o grupo perguntar para Jesus. Aí é muito importante, irmãos, a resposta que Jesus envia para aqueles homens. Jesus diz assim, Mateus 11, 5 e 6. Os cegos vêm, ele fala assim, vai dizer a João. Veja, os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Em outras palavras, Jesus está parafraseando Isaías capítulo 61 e dizendo assim, eu estou cumprindo exatamente aquilo que Deus, na Sagrada Escritura, disse que eu cumpriria. Estou trazendo liberdade aos cativos, estou curando aqueles afligidos de coração, estou ressuscitando os mortos. Em outras palavras, a obra está sendo feita, João, só que não é a obra que você achou que seria, mas é a obra que Deus me concedeu para realizar. Então, em outras palavras, Jesus prossegue testemunhando, e as suas obras, melhor, prosseguem testemunhando
de Jesus. Verso 37. O Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Aqui Jesus abre um parêntese para chocar os seus ouvintes, ser um pouco mais direto. E Jesus fala para eles exatamente o motivo pelo qual. E aqui há uma ironia, irmãos, muito importante para a gente pegar aqui, que é justamente isso. Olha, vocês nunca ouviram a voz de Deus, vocês nunca viram a forma de Deus, e também vocês, ou melhor, a palavra de Deus não permaneceu em vocês. Ou como em outra versão, não habitou em vocês. E você se lembra, nós estamos no Evangelho, em que o próprio evangelista disse exatamente essas palavras um pouquinho atrás. Vamos lembrar? João capítulo 1, verso 14, onde ele disse: aquele que é a palavra tornou-se carne. E o quê? E habitou entre nós. E ele fala: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais à frente, Jesus vai dizer isso com mais clareza: quem me vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não viram o Pai, vocês não ouviram a voz dele, mas vocês ouvem a minha. Aqui está a ironia. E aí Jesus deixa claro. E veja, mesmo vendo, mesmo ouvindo, vocês não veem. Por quê? Porque vocês não creem naquele que o Pai enviou. É interessante lembrar que o próprio apóstolo João, ele vai abrir a sua primeira carta, alguns anos depois, e ele vai dizer assim: o que era desde o princípio. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. João faz questão de dizer: ei, nós vimos, nós tocamos, as nossas mãos apalparam, ele era a vida que estava com o Pai. Em outras palavras, o testemunho cumpriu seu propósito. Terceiro lugar, aí sim, chegamos no testemunho das Escrituras, verso 39. Diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Veja, irmãos, essa é a segunda conformação à tradição judaica. Por quê, pastor? Porque Jesus, como Messias prometido, como, sim, um grande profeta que viria, mas, como eu disse, Deus encarnado, ele não poderia falar nada que fosse diferente da Escritura Sagrada. Ele não poderia trazer, em outras palavras, um ensino totalmente novo. Ele não poderia trazer uma ideia nova, como que dizendo assim: olha, esqueçam tudo que vocês aprenderam. Esqueçam a escritura que vocês decoraram, esqueçam a Torá, esqueçam os salmos, esqueçam os profetas. Vocês entenderam tudo errado e seguiram e tudo isso estava errado. Agora eu vou dar um ensino novo para vocês, como as outras seitas fizeram ao longo dos anos. Vocês vão escrever uma coisa totalmente nova. Não foi isso que Jesus fez e não será isso que a igreja vai fazer. Pelo contrário, as escrituras judaicas continuam sendo parte da nossa Bíblia, o Antigo Testamento. E Jesus não vai de encontro a ela, pelo contrário. Jesus está dizendo: ei, vocês estão no caminho certo. Imagine um cara perdido na floresta, segurando um mapa, uma bússola, mas o quê? E um cantil com água. Você vira para ele e fala assim: rapaz, por que você está perdido aí? Aí ele fala: cara, eu me perdi no meio da floresta. E você pergunta assim: você tem bússola? Tenho. Você tem mapa? Tenho. Segunda pergunta que eu faria era: você sabe ler a bússola? Você sabe ler o mapa? Tem gente que não sabe. Mas imagina que ele dissesse assim: eu sei ler. A gente ia perguntar: ué, mas por que você está perdido ainda? É mais ou menos isso. Eles tinham um mapa, mas eles não conseguiam achar o tesouro. Bom, Jesus fala:
Voltando para o 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Essa frase é curiosa, porque você pode entendê-la de duas formas. Você pode entender como uma exortação de Cristo, Jesus dizendo que vocês estão errados, vocês estão procurando a vida no lugar errado. Eu não creio que é isso que Jesus está dizendo. Eu creio que, nesse sentido, os judeus estavam certos e continuam certos. E cada cristão que olha para a palavra de Deus, esperando ter vida através dela, está certo, não está errado. Veja o que diz, por exemplo, o Salmo 119, verso 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Está escrito, irmãos, está lá. O problema está em pensarmos que a palavra de Deus escrita é o fim e não o meio. Esse é o problema. Por isso Jesus vira para eles e fala, olha, vocês pensam que nela e somente nela vocês terão a vida, enquanto que não, porque elas não são o fim, elas são o meio pelo qual Deus vai te conceder vida. Em outras palavras, as Escrituras, ele diz, testemunham de mim. Em outras palavras, ela é um mapa que aponta para o tesouro. E ei, o tesouro chegou. Foi para vocês acordarem. O tesouro chegou. Mas o absurdo é esse, lembra? O homem está perdido na floresta, segurando a bússola, segurando o mapa, em cima do X, mas ele não consegue ver. Esse é o absurdo. As Escrituras testemunham de mim. Bom, versos 41 e 44. Ele prossegue. Eu não aceito glória dos homens. Perdão, verso 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. 41, eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Veja, irmãos, aqui está a explicação. Por que eles têm o mapa, eles têm as Escrituras, mas o 40 diz, mas tendo as Escrituras, que apontam para a vida, vocês não querem vir a mim para terdes vida. E os versos 41 e 42 respondem. Por quê? Não é porque faltou argumento, mas é porque faltou amor. Há um teólogo chamado William Hendrickson, vou citar ele mais uma vez, e ele disse exatamente isso. Não foi a falta de evidências, e sim a falta de amor que levou esses homens a rejeitarem a Cristo. Bom, irmãos, eu não quero fazer aqui uma apologia contra a teologia, né, como alguns insistem em fazer, erroneamente, porque precisamos conhecer as Escrituras, e se são elas que testificam de Cristo, é nelas que a gente precisa se assentar. Mas veja, irmãos, o que eu creio que Hendrickson está falando e o que tem a ver com esse texto é que as evidências por si só não podem produzir vida no coração dos homens. Pense rapidamente num debate teológico entre um cristão e um ateu, ou entre um cristão e um agnóstico, enfim, tem vários na internet, você pode ir lá e olhar. Geralmente, quando você vê esses debates, geralmente quando William Lane Craig está no lado cristão, geralmente ele ganha, ok? Geralmente. Mas veja, ganhar um debate na frente do auditório, seja uma universidade ou um outro auditório, não significa que o debatedor ganhou o coração do outro. Isso, irmãos, geralmente é uma coisa que nunca acontece. Já parou para pensar nisso? Ganhar o debate não significa que ele ganhou o outro. Irmãos, qual é a nossa missão aqui? Qual é o nosso propósito aqui? Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Por que João Batista estava preso? Por que logo depois ele perderia a cabeça? Por que Henry Martin foi para a Índia? Por que ele morreu aos 31 anos de idade? Não foi para ganhar debates, irmão. Não foi para saber todos os argumentos de có na cabeça, de có e salteado. Não. Foi para ganhar almas para Cristo. E veja, debate, evidências, não ganha almas. Abre o caminho, ajuda. A gente precisa estudar, a gente precisa chegar lá, mas a gente nunca pode esquecer que a flecha aguda que Deus usa para abrir o coração dos homens é o amor de Cristo Jesus. Então não faltava evidências, faltava amor. Jesus vai direto ao ponto. Vocês não querem vir a mim para terem vida, porque vocês não têm o amor de Deus. Ele continua, verso 44. Como vocês podem crer se não aceitam a glória, a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único?
aqui Jesus está fazendo uma referência ao Shema, a Deuteronômio capítulo 6, aquele ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, e ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse texto, e para quem não sabe, era um texto decorado pelos judeus, todo o capítulo 6, e ele era repetido, inclusive, até os dias atuais, até as crianças. Precisam, não sei se você já viu, né? Com as mãos tampando os olhos. Eles precisam recitar esse texto todos os dias da sua vida. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E aí por aí vai. Com a mão tampando os olhos, eles vão recitando isso, recitando aquilo. Então, em outras palavras, irmãos, a palavra estava na mente. A palavra só não estava no coração. Veja, não adianta decorar, não adianta repetir, não adianta rezar. É preciso crer. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês aceitam glórias uns dos outros. Vocês conhecem a Shema, ou seja, a adoração ao Deus único, mas vocês não adoram ao Deus Todo-Poderoso. Bom, quarto e último testemunho, o testemunho de Moisés, versos 45 ao 47. Contudo, não pensem que eu os acusei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Aqui Jesus retoma o tema do julgamento. A gente viu isso no texto passado. Jesus recebeu do próprio Pai a autoridade para julgar. E a gente mostrou como que Jesus não é um juiz direto, no sentido de que ele não está executando o juízo, mas a própria palavra que ele prega automaticamente já está julgando o coração dos homens. Mais uma vez, Jesus está dizendo, olha, eu trouxe o julgamento, mas o julgamento não sai diretamente de mim, pelo contrário, o julgamento já está entre vocês. O julgamento vem, sabe de quem? De Moisés. Em outras palavras, da Torá, da lei, que vocês, inclusive, batem no peito dizendo, nós temos a lei, nós somos o povo da lei, nós amamos a lei, e a nossa esperança está na lei. Mas Jesus está dizendo para eles, vocês não creem nem em Moisés, e porque vocês não creem em Moisés, vocês não creem em mim. Sabe por quê? Aí vem um escândalo, irmãos, um escândalozinho pequeno aqui, ou melhor, grande, porque Moisés escreveu a meu respeito. Lembra que eu te falei? A Escritura está passando por todas as testemunhas. Irmãos, pensa por um minuto, antes da gente ler o que Moisés escreveu, pensa por um minuto. Quem é esse que está batendo no peito dizendo, Moisés escreveu sobre mim, irmão? Pensa bem. Imagine você no contexto judaico. Imagine os judeus, chefes dos religiosos, cercando Jesus, estavam ali inquirindo Jesus. O nosso contexto começa dizendo, e eles queriam matá-lo ainda mais. Porque a acusação era blasfêmia. Agora Jesus termina o discurso dizendo, Moisés, o herói da nação de Israel, o homem que abriu o mar vermelho, que escreveu, né, na segunda vez, as tábuas da lei, e fez todas aquelas coisas no deserto, o grande libertador de Israel, escreveu sobre mim. Quem é esse que está dizendo diante dos homens, Moisés escreveu sobre mim, senão o próprio Deus? Não tem outra opção, irmãos, não tem para onde a gente fugir. E aí vamos ver o que Moisés escreveu sobre ele? Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 15. Ele diz, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Verso 17. O Senhor me disse, eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Agora veja, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui. O tudo que eu testifico, não testifico de mim mesmo, mas eu trago a mensagem daquele que me enviou. E essa mensagem, se for rejeitada, infelizmente, a pessoa será rejeitada no fim dos tempos. Bom,
Ah, essas são as nossas testemunhas. Voltamos para o nosso tema inicial. O testemunho da Escritura. Eu queria te convidar para uma pequena e rápida viagem sobre a Escritura Sagrada. Quando a gente fala que as Escrituras dão testemunho de Cristo, a gente precisa entender isso melhor. Eu disse, ia citar Hendrickson de novo, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: há 4 linhas que, correndo por todo o Antigo Testamento, convergem em Belém e no Calvário. Ah, irmãos, como isso é precioso. E a minha esperança é que, ao final dessas 4 linhas, ou desses 4 testemunhos que a Escritura dão acerca de Cristo, que teu coração seja incendiado pela palavra de Deus. Primeira linha, a linha profética. O que ele está dizendo é que, no Antigo Testamento, há uma linha na história profética. Em outras palavras, há uma sequência de profecias que começam lá em Adão e que vão culminar em Belém e depois no Calvário. Veja só, irmãos. Gênesis capítulo 3, verso 15. Jesus é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 9, 26. Jesus é da bendita descendência de Sem. Gênesis 22, 18. Jesus está na descendência de Abraão, que conquistará as cidades. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Em Gênesis 49, 10, Jesus está na descendência de Judá. O cetro, olha o que está escrito, não se apartará de Judá, até que venha aquele a quem pertence, e a ele as nações obedecerão. Como nós acabamos de ler, Deuteronômio 18:15, ele é o profeta que, semelhante a Moisés, seria enviado por Deus, e a ele deveríamos ouvir. Segundo Samuel 7,16, ele é da dinastia de Davi. Os judeus falam, o seu reino permaneceria para sempre, e o seu trono seria estabelecido para todo sempre. Esse é Jesus. Eu vou parar por aqui, porque continua o texto. Mas veja como é que o texto termina. Mateus capítulo 1, verso 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Todas as profecias se cumpriram nele, e é nele que tudo se cumpre. Segundo testemunho, o testemunho histórico. A segunda linha é a linha histórica. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia que você tem na mão não é um conjunto de livros separados e desconexos. Ele não está contando a história de homens em lugares diferentes, em épocas diferentes. Embora ele faça isso, mas ele tem um enredo apenas. Há apenas uma história sendo contada desde Gênesis a Apocalipse. E se eu continuasse, irmãos, eu poderia passar por todos os livros da Bíblia e você veria Jesus em cada um deles. Mas veja, há uma única história. E a história é a história da nossa redenção em Cristo Jesus. Para explicar melhor essa linha da história, eu vou levar você lá para o Apocalipse. Vamos abrir juntos? Apocalipse capítulo 12, verso de número 4. Como assim, pastor? A gente vai para a história e vai para o final? Curioso isso. A mulher e o dragão. Um texto enigmático, assusta as crianças. Não precisa ter medo, não. Esse texto fala mais de vitória do que de outra coisa aterrorizante. Bom, irmãos, esse texto, para resumo, ele nada mais é do que um pequeno extrato da história da humanidade, em suma, da história da redenção. Esse texto, ele zera a história, ele vai lá atrás, até a consumação de todos os séculos. E o intuito desse texto, obviamente, é mostrar como o dragão se manifesta, mas é para mostrar 5 tentativas do dragão. Eu não vou ler tudo, mas aqui, depois com calma, você vai ler 5 eventos que o dragão vai tentar frustrar os planos da mulher e também os planos do seu filho. O texto diz literalmente que ele vai tentar devorar o filho. O filho está claro, irmãos, o filho é Jesus. A mulher, que às vezes a gente se atrapalha, porque a gente acha que a mulher é Maria, e não é só Maria, porque não se encaixa. A mulher é a comunidade messiânica de todos os tempos. Em outras palavras, o povo do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Todo esse povo que soma um povo só é a mulher do texto. 5 tentativas do dragão. Sabe o que vai acontecer no texto? 5 tentativas frustradas do dragão. Porque tanto a mulher quanto o menino saem vitoriosos no final de tudo. Vamos ler o verso 4 e o verso 5?
Só para você ver como é que funciona a história e como é que a história está se desenrolando. Então, esse dragão assustador, cheio de chifres, vermelho e tal, ele vai dizer assim: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, falando sobre a queda de Satanás, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Aqui, irmãos, está muito claro, a gente está falando de pelo menos um evento inicial, embora a gente acredite que englobe todos os eventos que tentaram assassinar Jesus de Belém ao Calvário. Primeiro, a matança dos inocentes por ordem de Herodes. Todo homem nascido, homem, né, macho, deveria ser morto. E uma matança acontece, mas não sem antes Deus livrar o casal José e Maria daquele local. Eles fogem para o Egito e são libertos daquela tentativa terrível. Mas continua também. Você pode colocar aqui a tentação no deserto, em que o diabo ali, desesperado, tenta frustrar os planos de Cristo, tenta impedir que Cristo vá consumar a sua obra. Você pode colocar as tentativas de assassinato. Não sei se você lembra. Tentaram uma vez empurrar Jesus de uma espécie de precipício, mas Deus deu escape. Jesus saiu por ali sem que ninguém visse. E também, irmão, você pode colocar aqui o conluio entre as forças religiosas, coisa que nunca aconteceu. Saduceus, fariseus, herodianos, todos se reuniram, irmãos, junto com a ajuda de Judas, amigo de Jesus, para então trair Jesus, prendê-lo e matá-lo. Soma-se a isso a crueldade dos soldados romanos. Diferente das outras crucificações, a de Jesus foi pior. Tudo isso por quê? Porque o diabo queria devorar o menino. Mas continua o texto. Verso 5. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A ideia, irmãos, aqui dos versos 4 e 5, a gente foi de Belém ao Calvário. A ideia é que, embora o dragão tenha tentado devorar ele, e de certa forma, talvez por um período, ele achou que conseguiu, né? Na sexta-feira ele morreu, mas no domingo ele ressuscitou. Olha o que diz a sua escritura, Salmo 16, versos 10 e 11. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Exatamente o que disse Apocalipse, capítulo 5. Foi aí tentado, o dragão tentou, mas ele se frustrou. Agora Jesus Cristo reina à destra do Pai, com todo o poder e toda a glória. Se continuássemos o capítulo 12, você ia ver que agora o dragão ia colocar toda a sua força e todo o seu esforço contra a mulher. Em outras palavras, contra a igreja. Mas não se preocupa não, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, irmãos, a história de Apocalipse 12, de todo o livro de Apocalipse, se resume a uma única frase: a vitória final da igreja e do Cordeiro de Deus. Então não preciso continuar lendo. Faça como aquele garoto que ouviu o pastor pregar uma série de sermões em Apocalipse e ele disse assim: eu só lembro que Jesus vence no final. É isso que a gente precisa entender. Bom, terceiro lugar, a linha tipológica. Há um outro testemunho da Escritura, irmãos, que é tremendo. A palavra pode ser um pouco desanimadora, tipológica, parece algo rebuscado, né, Costa? Parece uma palavra rebuscada, mas não é. Veja, irmãos, o que é um tipo? Tipo é um símbolo intencional colocado por Deus lá no passado para apontar para o Cristo que viria no futuro. Basicamente isso. E se nós estamos falando de tipos, estamos falando do Antigo Testamento, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. O Antigo Testamento está cheio de tipos, cheio de símbolos gloriosos e poderosos, apontando para o Cristo que viria. Antes de vermos esses tipos, há um texto bem específico de Paulo, dizendo claramente como que funciona isso. Colossenses 2,16, ele diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou os dias de sábado. 17. Essas coisas são sombra do que haveria de vir,
A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Veja, irmãos, esse testemunho é poderoso. Inicialmente, deixe-me te dar somente os tipos que foram citados no Evangelho de João até aqui. Lembra? João capítulo 1, verso 14. Jesus é o próprio tabernáculo de Deus entre os homens. João 1, 29. João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus, uma clara referência, irmãos, à Páscoa, que não mais o sangue representava a libertação do povo cativo no Egito, fugindo do Egito, mas que agora representava a libertação do pecado, da morte e de todas as coisas terríveis. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,14, da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, e importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Outro tipo. E ele continua, e vai continuar, por exemplo, capítulo 6, verso 51, ele mesmo vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se a gente continuasse, irmãos, quantos tipos a gente poderia falar aqui? Por exemplo, rapidamente, vamos lembrar do livro de Êxodo. Vamos lembrar de tudo que a gente pregou, de tudo que a gente viu aqui. Se você ler o livro de Levítico e o livro de Números, por exemplo, são 2 livros desanimadores para uma pessoa que não entendeu ainda o Antigo Testamento. Para uma pessoa que não entendeu tipologia e não entendeu que Cristo está presente em cada página do Antigo Testamento. Sabe por quê? Você vai ficar lendo lá as leis de como preparar, por exemplo, um sacrifício. De como o bode expiatório deveria ser preparado para o sacrifício. De como o altar do incenso deveria ser aceso, de como o candelabro precisava ficar aceso, de como o sacerdote deveria se arrumar e cada indumentária não poderia faltar, porque se faltasse, ele estava correndo risco de vida. Aí você vai ler e você vai desanimar. Irmãos, tem leis, tem partes do texto que vai descrevendo como o tabernáculo deveria ser construído. Mas veja, aqui há uma notícia maravilhosa para nós. Em cada uma dessas páginas, a Cristo, Cristo e Cristo ali. Em cada uma delas, irmãos. Cristo é a pia da purificação do sacerdote. Cristo é o altar onde o sacrifício vai ser imolado e o sangue vai ser derramado. Cristo é o próprio sacrifício sendo rasgado ali, ainda que parcialmente, mas um dia totalmente. Cristo é o sumo sacerdote que levanta o cordeiro e rasga ele na presença de todos. Cristo é a mesa da proposição, representando a providência de Deus. Cristo é a mesa do incenso, representando é aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo é o candelabro que nunca se apaga. Cristo é a cortina que separa ou separava os homens de Deus. Cristo é a arca, a presença de Deus entre os homens. A gente poderia continuar, irmãos, Cristo está presente. Cristo estava no deserto, ele é a coluna de fogo, ele é a coluna de nuvem, ele é o anjo que vai na frente, ele é o anjo que vai na retaguarda. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o nosso Cristo e essa é a nossa Bíblia. Fala de Cristo, de Belém ao Calvário. Mas em último lugar, para a gente encerrar, há uma última linha que a gente não poderia deixar de falar. É a linha psicológica. Veja, irmãos. A linha psicológica nada mais é do que o testemunho das Escrituras, que são contrários a nós. Irmãos, todo judeu sabia disso, e sabe disso até hoje. Sabe por quê? Porque o próprio Antigo Testamento testemunha isso. Eu poderia citar aqui inúmeros textos de homens de Deus, salmistas, por exemplo, e outros homens, dizendo exatamente isso. Que quando olhavam para a perfeição da lei de Deus, eles sabiam que não poderiam viver aquilo. Pegue, por exemplo, a Shema, que a gente já leu aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. O judeu sabia que não poderia cumprir a lei de Deus de todo o coração. Em outras palavras, cumprir a lei de Deus plenamente, e se tropeçasse em um único mandamento, ele teria tropeçado em todos os outros. Claro, tinha meios para escapar, mas ninguém conseguia andar livremente, sem tropeçar, e perfeitamente ninguém conseguia fazer isso. Em outras palavras, irmãos, pairava sobre aqueles homens e aquelas mulheres um ar de acusação, de condenação em suas mentes. Por isso essa é a linha psicológica. Mas veja, irmãos, não há só desesperança aqui, não há só condenação aqui,
porque é preciso que primeiro venha a condenação, para que então se mostre a salvação. Veja, se eles entendem que como seres humanos, eles não podem se salvar pela mera obediência à lei, então eles entendem que eles precisam de outro, que será o seu Salvador. Veja, Salmo 130, para ilustrar tudo que eu falei, verso 3. O salmista diz assim, veja, se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? O próprio salmista reconhece, eu poderia ler vários textos, mas veja, esse aqui é especial. Ele reconhece. Se tu, imagine sua vida, imagine você aqui. Vamos falar do judeu, não, vamos falar da gente. Já estou terminando. Imagine você. Imagine se Deus colocasse no livro todos os seus pecados. Precisava de página, hein? Imagina o rolo. Daqui a Belfor Roxo, o meu. Né? Belfor Roxo porque é longe. Tá? Sei, né? No preconceito. Né? Morei em Belfor Roxo, não tem problema nenhum. Mas enfim. Imagine o rolo, imagine o tamanho. Imagine o número de páginas, imagine o número de escritas, imagine o número de pecados. A ideia do salmista é, imagine se ele registrasse todos os nossos pecados e colocasse numa balança e comparasse os nossos pecados com todas as nossas boas obras e boas ações, irmão. Quem aqui entre nós poderia levantar e dizer assim, a minha balança vai pender para o bem? Quem poderia dizer isso? Ninguém! Sabe por quê? Porque o próprio livro dos Salmos, no capítulo 14, ou no número 14, vai dizer que ele olhou dos céus e não achou um justo sequer. Não há ninguém na terra. E o salmista está dizendo, desesperado ali, se tu registrasse os pecados, quem escaparia? Aí há outro salmista que responde. Salmo 103, verso 8 ao 13. Eu vou tentar ler isso aqui. Olhe. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Aí ele responde: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ah, irmão, se ele fizesse isso, nenhum de nós estaria em pé aqui. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E a pergunta é, como é que as Escrituras testemunham de Cristo? Foi Cristo que fez isso aqui, irmão. Foi Ele que afastou os nossos pecados, como o Oriente é longe do Ocidente. E mais ainda, Paulo vai dizer que a justiça de Cristo estaria em nós. Em Colossenses, Paulo vai dizer que estaríamos escondidos em Cristo. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que naquele grande dia, Deus não vai olhar para a lista grande de pecados que você cometeu. Não. Ele vai olhar para o Filho dele, Redentor, na sua frente. Não é a tua justiça que vai brilhar diante do Pai, é a justiça de Cristo que vai brilhar diante dele. E então seremos salvos. As Escrituras dão testemunho de mim. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Hoje mais ainda do que todos os outros dias. Porque hoje pregamos, Senhor, a tua palavra e também pregamos sobre a tua palavra. E entendemos, em primeiro lugar, que ela é o meio pelo qual o Senhor nos concede vida. Porque a tua palavra dá testemunho de ti, que é a nossa vida. Como precisamos e devemos meditar mais na tua palavra. Como precisamos e devemos mais examinar a tua palavra, Senhor. Mas não com um espírito investigativo, não com um espírito de evidências ou de ganhar debates, mas com amor, Senhor.
vendo em cada página do Antigo Testamento, Senhor, ou uma profecia, ou um contexto histórico, ou um símbolo, Senhor, que aponta para o nosso Cristo vivo, o nosso Senhor Jesus. Ah, Senhor, como é belo, Senhor, saber que sozinhos, Senhor, pelas nossas obras, pelos nossos esforços, a gente não conseguiria. Mas foi graças ao Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E que levou, Senhor, os nossos pecados na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado porque ao invés de registrar os nossos pecados, Paulo vai dizer em Colossenses que o Senhor cancelou o escrito de dívida que era contrário a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra continue nos dando vida, Senhor. E que não sejamos como aqueles judeus que não queriam ir a ti para terem vida, mas que sejamos, Senhor, como a corça que anseia por águas, correndo para ti todas as manhãs, em busca de vida, Senhor, que jorra pela tua palavra. Para que se cumpra, Senhor, o Salmo 19. A tua lei é perfeita e ela revigora a alma. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. E amém. Graças a Deus.